Professor Marcos Murakami, eu tenho uma aula pai d'égua para você aqui de pirâmide e a gente tem como tema volume de uma pirâmide. É importante você saber, primeiramente, como é que você calcula o volume de um prisma. Eu tenho um prisma bem aqui. O que é um prisma, professor? Ele tem duas bases que são paralelas, mesma área em cima, mesma área embaixo. Por exemplo, em cima eu teria um triângulo, embaixo o mesmo triângulo. Em cima um quadrilátero, embaixo o mesmo quadrilátero. Então aqui eu tenho um prisma. Legal? Aí você sabe que o volume de um prisma é a área da base vezes a altura. Repita com o professor. Volume de um prisma é a área da base vezes a altura. E aí você tem, por consequência disso aqui, o volume da pirâmide. A ideia é o seguinte. Eu tenho aqui um prisma, imagina só, você pode fazer isso em um programa de computador, por exemplo, recursos computacionais, você consegue ter essa ideia bem aqui. Eu tenho um prisma desenhado aqui no espaço tridimensional, aqui ó, no espaço 3D, largura, comprimento e altura, está aqui o nosso querido prisma e você pode fazer uma experiência. Você pode fatiar esse prisma aqui em 3 pirâmides de mesmo volume. Você vai ter o mesmo volume em cada pirâmide. Essa pirâmide, essa outra aqui e essa outra aqui vão ter o mesmo volume. É daí que vem a ideia que o volume da pirâmide será 1/3, será a terça parte, porque eu posso dividir aqui ó, em 3 pirâmides. E aí você tem que o volume da pirâmide é 1/3 do volume de um prisma, que é a área da base que multiplica a altura. Não esqueça, quando você fala em área da base, quem pode ser a base? A base pode ser um triângulo equilátero. E aí você pode recordar que a área de um triângulo equilátero é L elevado à segunda raiz de 3 sobre 4. Ou então a base pode ser um quadrado. E aí você faz a área da base L vezes L. E aqui você também tem uma possibilidade que a base pode ser um hexágono regular. E para você calcular a área do hexágono regular, você vai fazer 6 vezes a área de um triângulo equilátero. Por quê? Porque um hexágono regular você pode repartir em 6 triângulos equiláteros. Se você quiser saber mais sobre essas áreas, você pode acompanhar nossas aulas aqui no Futura, que tem detalhado para você esse assunto. Agora, olha só essa primeira situação aqui. Considere uma pirâmide quadrangular regular de aresta da base igual a 10 centímetros. Professor, o que é a aresta da base? Aqui, ó, esse segmento bem aqui é 10 centímetros. Professor, o que é uma pirâmide quadrangular? A base vai ser um quadrilátero. Regular é porque essas paredes laterais serão triângulos iguais. E além disso, quando você projetar esse vértice, aqui é chamado de vértice, projetar esse vértice no centro da base, vai bater, né? Quando projetar, vai bater no centro da base, quando você projetar o vértice na sua base. Tudo bom? Agora vamos continuar aqui, ó. Aresta da base igual a 10. E a apótema da pirâmide. Professor, eu não sei o que é um apótema da pirâmide. Olha lá, eu tenho uma face lateral, eu tenho esse triângulo aqui na sua face lateral. O triângulo vai ter uma altura, e isso que é chamado de apótema da pirâmide. Então, a gente coloca uma linguagem técnica, mas você tem que saber que a apótema da pirâmide é a altura do triângulo que está na sua face lateral. Tem um triângulo, vai ter uma altura, que é o meu apótema da pirâmide. E aí venha cá. Como você tem aqui, ó, como você tem o apótema da pirâmide sendo 13, você coloca aqui. Pega papel e caneta para fazer junto com a gente. Coloca o 13 bem aqui. Um detalhe que você não pode esquecer é que eu tenho a aresta da base. A aresta da base vale 10 centímetros. Se aqui vale 10, esse pedaço aqui vai ser a metade de 10 é 5. Então, esse segmento é chamado de apótema da base. Então, o apótema da base é 5. E você pode descobrir a altura. Mas, professor, por que eu quero a altura se ele perguntou o volume da pirâmide? Venha cá. Quem é o volume da pirâmide? Ah, professor, é 1/3 da área da base que multiplica a altura. Então, eu vou ter que ter o valor da altura. Eu não tenho.
A altura da pirâmide não tem ainda. Mas venha cá. Aqui é 13, ó. Bem aqui vale 13. Esse tamanho é 5 e bem aqui é H. E não esqueça que aqui é um triângulo retângulo. E aí você lembra de quem? Muito bom. Do Teorema de Pitágoras. Professor, não recordei esse Teorema de Pitágoras. É assim. Quando você tem um triângulo que é retângulo, vale uma relação que é conhecida pelo nome do matemático Pitágoras, que diz que o quadrado da medida dessa hipotenusa, que é o 13, aí você eleva a segunda potência, que vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Esse cateto aqui é 5, esse outro cateto aqui é H. Aí você coloca 5 à segunda mais H à segunda. Vamos fazer essa conta? Você começa assim, 13 elevado à segunda, 13 que multiplica o 13, que vai dar 169. Aí você coloca aí 169. 5 elevado à segunda, 5 que multiplica 5, muito bom, 25. E é importante você não esquecer que você está resolvendo uma equação cujo objetivo é o H. Então eu tenho que isolar o H. Aqui, ó, está somando, vai passar aqui subtraindo. Então 25 vai passar menos 25. 169 menos 25 igual a H elevado à segunda. Você vai agora subtrair 169 menos 25. Quanto deu? Muito bom, 144. Aí você coloca H à segunda igual a 144. E não esqueça que eu tenho uma potência, passa uma raiz. O meu H é a raiz quadrada de 144. Quanto vale? Isso mesmo, 12. Professor, por que vale 12? Porque 12 vezes 12 vai dar 144. E não vai esquecer que você calculou aqui a minha altura, que é o comprimento. Como as medidas estão em centímetro, você coloca centímetros aqui, cm. Ah, mas eu quero saber o volume. Eu já tenho aqui o meu H, Está faltando quem? A área da base. Mas a base, eu tenho aqui a base que ela é um quadrado. E a área de um quadrado é L a segunda, é lado vezes lado. Venha cá. Como esse lado aqui vale 10, você lembra? Olha só, a aresta da base vale 10. Aqui é 10 e aqui é 10. O que é que você pode fazer? 10 vezes 10. Muito bom. Se não quiser, pode fazer L a segunda. Tá aqui a observação que a área do quadrado é lado a segunda. E o meu lado é 10. 10 a segunda, 10 vezes 10. Ótimo, vale 100 centímetros quadrados. E para encerrar, volume da pirâmide, 1/3 da área da base pela altura. Aí você vem colocar os valores, olha. Volume é 1/3, área da base vale 100. E a minha altura bem aqui, ó, a altura da sua pirâmide vale 12. Agora a gente pode fazer essa conta de duas maneiras, no mínimo. Você pode fazer 12 vezes 100, 1.200, divide por 3, vai dar 400 centímetros cúbicos. Se não quiser fazer assim, uma outra sugestão é, pega 12, divide por 3, vai dar 4. 4 vezes 100 vai dar 400 centímetros cúbicos, que é o volume da nossa pirâmide. Na aula, conversamos sobre o volume de uma pirâmide, que é 1/3 da área da base vezes a altura. Não esqueça, bate uma foto desse quadro. Até a próxima aula. Muito obrigado. Fui.